Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Liberté Podcast. Saudades! Para vocês ouvintes, faz apenas uma semana. No entanto, como nós antecipamos a gravação de alguns episódios para podermos viajar com a família, já faz um tempo que a gente não se encontra. E é maravilhoso retornar e startar o nosso 13º episódio. Sempre com a companhia do parceiro Nelson, e este projeto que é a empresa dele, patrocinadora desse Pensei que não ia falar desse projeto. A Digital Doc, especialista em gestão de documentos. É a patrocinadora master do programa. Esse projeto é apresentado por Leandro Paulo Carnel e nosso amigo Nelson Leonardi. Prazer em revê-lo, Nelson. Hoje o prazer é todo meu também. Estava com saudade de gravar o programa. Alguns feedbacks temos essa semana, meu amigo? Mas olha só, eu vou trazer um feedback em especial aqui, que foi escrito às 4h18 da madrugada. Um amigo nosso trabalhou em Medianeira, na Associação Comercial, Elias Antunes. A Lucy, que é a nossa convidada de hoje, conhece ele. O Elias escreveu assim: olha só o que eu descobri, quanta alegria em ver você e o Leandro em um novo projeto, o Liberté Podcast. Maior felicidade em assistir a entrevista da Marga, quanta saudade. Agora, 4h18 da madrugada, estou no Centro de Operações da Geração e Transmissão da Copel, é onde ele trabalha, né? O Elias trabalha. E só hoje eu já assisti 5 episódios, todos fantásticos. Grande abraço, Nelson. Transmita ao Lica minha satisfação em vê-los nesse novo projeto. Sucesso e vida longa. Pô, Elias, muito obrigado mesmo pela gentileza das palavras. E ele também é uma pessoa que gosta muito da comunicação. Ele tem livros produzidos, editados, distribuídos. E sempre foi uma pessoa muito ligada com tecnologia. E que bom que tá junto conosco, acompanhando aí. Se puder, Elias, mande para nós indicações e sugestões de pessoas que gostaria de ouvir também aqui no programa, bacana, né? Bacana. Elias teve uma passagem bacana pela cidade por muitos anos, né? E vamos lá, Nelson. Então tu já deu o insight de quem é a nossa convidada, mas apresente-nas para nossos ouvintes aí. Olha só, a Lucy Regina... Que Lucy Regina? Lucy Andreola, pelo amor de Deus. A Lucy Andreola Fernandes. A Lucy é amiga antiga e também foi a segunda vereadora mais votada de Medianeira, né? Lucy, na última gestão, né? Sim. E também já foi presidente da Associação Empresarial de Medianeira. Atualmente ela é presidente do PSD e também foi candidata a vereadora em 2008. Foi vereadora em 2008 e 2012 e também candidata a vice-prefeita em 2004 e 2016. A Lucy está aqui conosco hoje porque nós vamos falar sobre o papel da mulher na política. Seja bem-vinda, Lucy. Obrigada, Nelson. Obrigada, Lica. Parabéns pelo projeto de vocês, do podcast Liberté. E eu estou muito honrada em estar aqui, né, com vocês, para trocar ideias. A Lucy é daquelas mulheres inspiradoras, né? Onde passa, deixa marcas que ajudam a mover muitas pessoas, né, Leandro? Eu trabalhei, trabalhei no Mensageiro alguns anos, né? E desde aquela época eu já conversava e conhecia a Lucy já naquela ocasião, alguns anos atrás, então ela sempre foi à frente do tempo, né? Ela junto com a Mirtz, que também era à frente do tempo lá na direção do jornal onde trabalhava, então. E ela na política é fantástica, é uma pessoa que a gente admira. Eu não pode contar, mas eu já votei várias vezes nela, né? O voto é secreto, mas ela, eu me recordo também da Rosane também, né? Que sempre foi uma Rosane Nami, né? E então vem aí o nosso assunto de hoje, é ouvir sobre política, né? E o papel da mulher na política, né? Nós vamos começar com a primeira, então, pergunta. Vamos lá. Podemos abrir, Lucy? Pode abrir. Conta pra gente, por que o ambiente político não atrai tantas mulheres? Tem que ter uma lei que diz assim, tem que ter tantas mulheres candidatas. Sim. Por quê? Exatamente. Muito obrigada, né, pelo tema também, que é um assunto que me atrai bastante e que estou em pleno exercício disso, né? Mulheres na política. Por que o ambiente político não atrai as mulheres?
Acho que isso a gente tem que resgatar lá atrás, né? A história já da humanidade, especialmente da brasileira, né? A história da política brasileira. Que o que acontece? O que te remete primeiro? Política é coisa contaminada, tipo, política é suja, né? É isso que nós ouvimos muito tempo em nossas vidas, porque realmente até hoje a gente vê manobras e coisas irregulares na política, né? E então eu digo até com razão que esse clichê que política é suja, porque já aconteceu muito e ainda acontece debaixo do nosso nariz. Nós podemos ver agora na pandemia, momento de tristeza para toda a humanidade, e no entanto tem gente que descaradamente rouba os recursos e condena as pessoas à morte. Então, essa é uma das razões que a mulher... Por quê? Porque a mulher, ela é muito fiel, né, gente, àqueles valores dela, sabe? Ela é muito fiel à honestidade. Se você olhar na própria história da humanidade, eu vou voltar a falar nisso, onde tivemos mulheres, inclusive agora durante a pandemia, para trazer para os nossos dias atuais, as mulheres chefiadas, os países chefiados por mulheres políticas, né? Foram os que tiveram os melhores resultados, com menos mortes. Lucy, deixa eu abrir um parênteses aqui. A Flor de Lis não é parâmetro daí, né? Não. Tem várias que não são, né? Tem várias que não. Eu me permito fazer essas brincadeiras, eu sei do que você está falando. Sim, Via de regra, as mulheres têm mais valores na sua essência e conduta. Isso, né? mesmo, exatamente. Então elas prezam muito por esses valores. E por isso, como nós temos essa política toma lá da cá, a mulher não se alinha com isso. A maioria delas, é claro que para tudo tem exceção, né, Nerison? Então eu digo assim, a mulher é mais fiel a esses valores sociais e éticos, ela defende a honestidade, a transparência, e ela acaba se envolvendo mais naquelas práticas do assistencialismo, da filantropia, porque ela se identifica em se doar. E se doando, a prioridade da mulher qual é? É a família, é aqueles que ela quer bem, que fiquem bem em primeiro lugar. Então ela se reserva o tempo, né, principalmente para cuidar daqueles que ela ama. Apesar de que nós hoje, claro, trabalhando muito em empoderamento e essa questão da mulher, ela também está verificando, ela também está comprovando que a mulher hoje, para ter liberdade, em primeiro lugar, ela tem que ter uma profissão, sabe? Porque a mulher que não tiver profissão, ela fica sujeita ao marido. Eu mesmo já tive experiência de amigas que vinham, eu queria me separar, eu não aguento mais esse casamento, esse relacionamento, mas o que é que eu vou fazer se eu não tenho uma profissão, se eu não tenho uma atividade, onde que eu vou? O que eu vou fazer da vida? Então, às vezes, se sujeito a isso, vai estudar, vai desenvolver mais a tua aptidão, as tuas habilidades, enfim, a tua carreira, para poder tomar uma decisão. Então, eu digo que isso significa também liberdade, a partir do momento que você tem a tua autoconfiança. O que acontece também, a mulher não tem autoconfiança, a maior parte delas, elas têm que pedir autorização para o marido e até para a família inteira para participar de uma eleição, por exemplo, sabe, de um cargo público. Porque é a tal da história, primeiro que ainda quem manda, né, essa figura do homem, né? Tem essa frase, quem manda lá em casa? Essa aí dá pra ver que é essa aí que manda lá em casa. Não tem esse negócio de quem manda lá em casa. Não, mas teve muito, né, Nelson? Cultura, é o modelo mental, né, estabelecido. E assim, gente, vem lá, se você pegar alguns filmes aí que a gente assiste muito agora na Netflix, pelo amor de Deus... A mulher não era um objeto mesmo, né? Nas épocas lá atrás, é claro, né? E hoje nós estamos despertando para essa importância que é a participação da mulher na política. Por quê? Porque eu sei que eu vou melhorar o meu ambiente se eu estiver lá dentro dele, se eu estiver participando dele, se eu pensar nas políticas públicas para mulheres, né? Por exemplo, a Lei Maria da Penha. Por que ela surgiu? Porque foi uma mulher, né, que inspirou a Lei Maria da Penha, né? Porque ela sofreu, né, demais na mão de violência, e aí hoje é uma referência
para todas as mulheres que sofrem violência. Maria da Penha, se não me engano, ela foi espancada e ficou cadeirante, né? Ela ficou... sequelas gravíssimas. Gravíssimas. E ela foi muitas vezes reclamar que ela sofria isso. E não teve como ajudar, não ajudaram. E daí chegou no final nessa consequência dramática, né? Então, assim, tem vários fatores por que a mulher não se joga na política. Por que precisa ter lei, né, Nelson? E precisa mesmo. Muito mais seria... muito mais, né? Alguns já vem comentando... É cultural, até a gente comentou nos bastidores, de que a mulher era dona de casa, né? Lá nas nossas 2, 3 gerações atrás, né? E talvez nos últimos, sei lá, vamos situar 50 anos, que começou a perceber isso, que ela tem o teu potencial, ela precisa ter uma profissão, coisa que até então a profissão era dona de casa, né? Cientista, alguma coisa assim. Mas então, a mulher vem aos poucos, né? Pegando o seu lugar, né? Conquistando seu lugar, né? Infelizmente, cada mulher que surge inspira novas, né? Essa que é a parte boa, né? Então você acaba inspirando outras na nossa comunidade, outras, assim como outras vão surgindo. Então é um passo de cada vez e por enquanto precisamos da lei que garanta, que obrigue, né? Só obriga a participação, né? Então... mas ainda é uma participação desigual, né? Porque a lei obriga a participação 30% das vagas. Mas isso não quer dizer 30% dos recursos, não quer dizer 30% da mesma condição ou as condições iguais, né? Entre homens e mulheres. Então é bem difícil a mulher, porque para a mulher participar, porque primeiro tem a dificuldade de recursos, que normalmente os partidos entregam os recursos para os figurões, né? Isso não aconteceu no meu partido, porque eu, presidente, sou mulher, então o pouquinho de recurso que veio eu distribuí mais para as mulheres do que para os homens. E outra coisa é que a luta ainda é muito desigual, né? Mas com a participação maior, você acaba contornando isso, né? E está se abrindo muito. Eu vejo o partido PSD tem uma live por semana, um programa novo agora, dirigido para as mulheres, né, na política. Então, assim, isso traz uma confiança maior. Está trabalhando para que surjam novas lideranças políticas que possam participar dos pleitos, né, que virão aí no futuro. Então, quanto mais mulheres, hoje a Câmara de Vereadores tem 3 mulheres, né? Assim, a gente está atendendo a cota, a gente gosta de brincar com isso, mas já tivemos lá atrás também, mas eram 13 vereadores numa legislatura aí que tinha 3 mulheres também, mas eram 13 vereadores, né? Agora com 9 a gente está com 13 mulheres, mas em compensação na eleição passada a gente não teve nenhuma, né? Então, veja bem, então que isso se mantém agora, sabe? De 3 para cima, é isso que nós temos que fazer. E o voto, a mulher ainda tem essa insegurança, porque muita mulher não vota em mulher ainda, sabe? Ainda tem isso, tem esse estigma, certo? É verdade, né? Isso é bem verdade. E daí, por isso que tem muito trabalho a ser feito para adquirir essa confiança, né? Quais são as palavras que podem movimentar o interesse das mulheres para aproximar mais? Como é que seria uma maneira de chamar mulheres? Presta atenção nisso aqui. Atrair para esse... O que se fala para uma mulher para despertar esse interesse nesse tema, na política? Eu penso assim, que vem muito da tua própria vivência. Por exemplo, quanto mais a gente atrair as mulheres para cargos públicos e políticos e sociais também, associativistas, como lá dentro da associação empresarial. Eu confesso para vocês por que eu fui atraída pelo mundo político, né? Com a vida política. Ela tá pulando na frente de uma pergunta que eu ia fazer. Bom, pode fazer. Eu quero dizer que quando eu fui presidente da associação e a gente trabalhava muito, a Marga era minha vice e tal, e a gente criou lá o voto certo, legal, a gente trazia os deputados, a gente quis aquela aproximação. Por quê? Aí eu comecei a perceber, poxa, nós dependemos deles, né? Para ter algum desenvolvimento aqui, algum avanço. Então eu também preciso participar desse processo. Eu não posso ficar sempre alheia ao processo, eu tenho que estar envolvida.
E eu digo para você que isso me despertou para a vida política, e eu penso que as mulheres hoje, elas também têm que perceber que se elas participarem, elas mudam aquilo que elas querem mudar. Porque ainda a gente depende muito da política, né? Sim. Política partidária. A República Federativa do Brasil depende de uma política partidária. E quanto mais mulheres a gente tiver, maior benefício nós vamos ter diretamente para as mulheres. Além de uma sociedade toda que vai ser beneficiada. Até para mudar aquilo que as primeiras palavras que você comentou, de que a política tem aquele estigma de ser sujo, né? Isso. Então, como é que a gente muda isso? A mulher já tem mais os seus valores. Então, quanto mais mulheres, a gente vai conseguindo limpar um pouco mais esse estigma, né? Então, deixar o ambiente de maior confiança, confiabilidade, sabe? Eu penso que as mulheres transmitem isso. Você foi primeiro presidente da CIMI, da Associação Medianeira Empresarial, né? Sim. E depois, lá você foi despertada para esse ambiente político. Isso, foi. Depois que eu participei desse associativismo que a associação proporciona, né, promove, é que eu percebi que eu precisaria também participar, que ia ajudar mais a minha cidade. Eu tenho uma linha assim de ser muito comunidade, né? Eu faço as coisas sempre pela minha comunidade, pensando mais no macro, né, do que no micro, mas sou muito alinhada com esses programas, né? Programa Oeste de Desenvolvimento, Cassiopar. Eu fui a primeira e única mulher da Cassiopar até hoje. Eu tive uma coragem enorme, sim, eu fui presidente, eu fui muito corajosa. Eu acredito muito. Eu fui muito corajosa, porque eu vejo, hoje eu olho para trás e me pergunto, como que eu dei conta daquilo? Porque a Cassiopar era itinerante a sede, hoje ela é fixa em Cascavel, só em Cascavel, mas era itinerante, então eu recebi Daci Chateaubriand para Medianeira. E aí, como que você vai trazer para a Medianeira que ninguém sabia o que era uma Cassiopar, ou que ninguém sabia como ela trabalhava? 50 municípios, né? A Cassiopar, né? É em torno disso. Sempre está com 45, 46, 7, até pode chegar até todos os municípios do Oeste, né? Então, assim, foi um ato de bastante coragem. Eu mesmo me aplaudo nessa questão, porque era difícil, porque reuniões eram feitas lá para lá de Cascavel, reuniões sempre geralmente à noite, às vezes tinha que ser muito desprendido. Né? Uma questão que você comentou agora assim, sobre um pouco do teu viés, né? Eu acredito que as mulheres que entram para a política, elas vão realmente assim, são muitos caminhos, né? E talvez você não consiga assumir todos. Você comentou, você é muito mais comunidade, né? Mais amplo, né? Mais regional. Então, e algumas mulheres que se entendam que sejam muito mais focadas, algumas também podem fazer parte. Então, por isso que precisa ter essa diversidade. Mulheres que são muito mais amplas e outras que são um pouco mais pontuais em algumas coisas, né? A diversidade é importante, por isso temos que trazer mais mulheres para a política. Exatamente, porque quem é afinado, alinhado, por exemplo, com a saúde, vamos supor, pode ser até uma servidora pública ou alguém que tenha uma ONG que cuide, né, de propostas assim em benefício da saúde, ela vai focar tanto a campanha quanto a atividade dela dentro desse aspecto, né? Então, tem muita diversidade, como você falou. A professora também, ela vai trabalhar mais dentro da Câmara na questão da educação, porque ela conhece melhor. Então, tudo aquilo que a gente conhece mais é onde a gente também trabalha mais, né? Embora nós temos que ser diversificado, né? Porque as áreas... Hoje vem uma pessoa me pedir porque precisa de um calçamento na rua dele, amanhã vem outro que precisa da iluminação, daí outro precisa reclamar da fila de espera para uma consulta médica. E assim você vai atendendo essas pessoas, né? Nós somos assim, vereador não realiza, mas não executa, mas ele... Porta-voz. Ele é porta-voz, né? Ele ajuda o prefeito, né? Porque ele que vê os problemas da cidade, ele recebe a primeira informação de que tem problema e ele leva isso para o prefeito e ajuda, né? Então, essa diversidade é muito interessante, né, Lica? E cada mulher cada pessoa, né? Não só a mulher, cada pessoa tem um olhar
diferente, né? Agora me surgiu você comentando que você recebe as pessoas, né? Por quem não vale tanto pra mulher, mas homem também. Um vereador, como ele tem a sua residência, como é que é a sua vida pessoal, ele consegue... Onde você recebe as pessoas, elas te procuram em casa, como é a vida... Não consegue separar exatamente assim? É tudo junto e misturado mesmo. Sim. É a tal da história. Você é sábado, domingo, você não vai fechar o teu expediente. Isso, né? Que agora não tá tendo festa de comunidade, né? Poxa. Ai, sim, porque era todo domingo. Dá até saudade, né, Nelson? Né? Mas era todo domingo. Só que assim, não existe um corte aí. Você pode estar em recesso, você pode ser sábado ou domingo. Às vezes surgem emergências que você tem que atuar, né? E atuar o quê? Às vezes até na questão do Covid, por exemplo, faltava leito, né? Daí você tem que falar com a secretária de saúde, você pode, né, acelerar esse processo, não é furar fila para ninguém, mas enfim, você pode contribuir, né? E a rede de contato tem que funcionar. Exatamente, né? Exatamente. Então, isso acontece muito. E eu mesmo, particularmente, eu falo para vocês, lá na Câmara, nós temos o único assessor que a gente tem é um estagiário, né? Foi criada uma lei que um estagiário de direito, na área de direito, administração e outras, né? Outros cursos também pode ser estagiário do vereador. Eu confesso para vocês que eu não selecionei meu estagiário, eu faço tudo sozinha. Porque eu já estou acostumada a fazer assim, eu já estou no 3º mandato, né? E não foram ininterruptos, mas enfim, eu prefiro fazer sozinha, porque eu acho mais prático. E eu trabalho muito também no meu escritório, né? Que eu tenho um escritório da família e eu me sinto mais à vontade no meu escritório, sabe? Para usar meus equipamentos. O escritório ainda é ali junto à Nutrivete, né? Então eu gosto de trabalhar ali e eu fico pouco tempo na Câmara, né? Eu sou uma vereadora que não fico muito lá, mas eu confesso para vocês que eu trabalho muito mais lá no meu escritório, porque daí eu tô sozinha. Exatamente. Então não é por frequência lá na Câmara, né? Lucia, ainda no tema do que motivou a nossa prosa, né? Por que as mulheres não participam tanto, né? Estando lá dentro, quais são as características que uma mulher precisa ter e que ela vai ser colocada à prova? Que coisas ela tem que dizer assim, ó, se eu me lançar nessa seara aqui, eu vou ter que estar preparado para isso? Tem muitos desafios, né? Existem muitos desafios, porque... Fora a paciência, né? Sim. Bastante paciência. Conforme, né, o time que tá aí, às vezes, eu já presenciei, por causa da minha experiência, né? Já participei de legislaturas com vereadores que realmente gostavam de provocar, de ter... Não é ameaçar, né? Mas de uma forma indireta era ameaça também. Então, você tem que estar muito bem preparada para isso. O que acontecia? No começo eu chorava, né? Ficava triste demais. Depois eu fui aprender. Não, mas no momento de raiva eu choro. E daí eu fui aprendendo que não é assim que a gente deve trabalhar, sabe? E como é que você se blindou para esse tipo de situação? Exatamente, fui me blindando. E hoje eu sei que, primeiro, tem que ter paciência, resiliência, né? O estoicismo, que vocês falaram muito, né? É uma coisa que a gente tem que praticar bastante, ser muito direto e objetivo. E também estar preparado, né? Ter conhecimento. Não andar armado. Não. Não, hoje eu ainda me incomodo bastante com algumas cenas, algumas provocações encaradas, entendeu? A pessoa te encara direto assim. Sim. Isso incomoda, né? Não vou dizer que não incomoda, mas ao mesmo tempo eu sei que é uma arma que tá usando, que a pessoa tá usando contra mim, e eu preciso estar preparada e pensar assim, ó, estou fazendo o meu melhor, né? Eu sigo em frente, não é isso
que a pessoa que quer me intimidar, que eu vou me vacilar. Eu vou em frente. Legal. Essa blindagem, eu perguntei isso, sabe por quê? Eu já fui provocado a entrar na política, Luci, e eu várias vezes eu me questionei se eu teria estômago para segurar um debate como muitas vezes eu vi na Câmara de Vereadores. Isso. Uma coisa que eu vejo assim, que, caramba, isso aí é óbvio, quer dizer, óbvio é para mim, né? Mas é uma coisa tão notória que o outro lado está debatendo, querendo se fazer valer contra um argumento que não tem fundamentação. Isso é uma coisa que parece beira a insanidade em alguns debates, né? Isso. E daí eu fico pensando, como é que vocês conseguem manter a linha lógica, e aí você traz o estoicismo, né? Essa blindagem emocional para dizer assim, poxa, o debate é exatamente para isso que existe uma Câmara de Vereadores, uma Câmara para debater, inclusive com imbecis, né? Sim, e quando distorcem tudo que você falou, que é a pior parte da história, sabe? Distorce 100% o que você falou e joga ali nas redes sociais para te, como se diz, rebaixar, para te manipular o público, sabe, para te criticar a opinião, para dar outra ideia sobre a tua pessoa, sabe? Então, isso que eu acho mais difícil é quando distorcem as suas palavras e seu conteúdo. Isso é muito complicado, né? E aí você não tem praticamente nem como se defender, né? Porque daí... Não, é melhor não se defender, porque às vezes você vai brigar, né, Edson, com o time do outro vereador. Para quê? Porque também nós temos assim, a cada vereador, como o Lica comentou antes, assim, dessa diversidade. Eu tenho uma linha de eleitores, sabe? Eu tenho um grupo de eleitores, o outro vereador tem outro grupo de eleitor, e isso tem muita diferença, né, entre um grupo e outro, porque o grau de instrução, a renda, né, tem vários fatores, onde eles moram, então às vezes não adianta bater, né, sabe? Como é que se dá murro em ponta de faca? Não resolve, então é melhor ficar quieto. E por último, você comentou que você é muito direto e objetivo, né? Em compensação, tem vereadores que você, né, ou outros políticos tanto, que você percebe que faz aquela volta e não termina em lugar nenhum. Mas é para aquele público os eleitores dele, né, que precisam disso. Então, essa diversidade que é curiosa, né? Tem aqueles que são diretos, precisam ser, em compensação, aqueles que enrolam, né? Enrolam. Não, eu me enquadro naqueles que são bem diretos, até demais. Às vezes, sabe? O discurso prolixo é uma canseira, né? Acho que não temos mais tempo para isso, né, Nelson? A vida da gente hoje, a gente busca resultados, as pessoas querem resultado, ninguém mais tem tempo para ficar batendo palma para aquilo que não vai acontecer, né? Então, por exemplo, tem gente que... E aí, só vou comentar um exemplo, né? Que eu na minha campanha, eu pensei, né, baseado numa enquete que eu fiz, assim, que todo mundo queria a ciclovia ao Morro da Salete, né? E eu encampei essa ideia, tá? E eu já fiz busquei já uma apresentação para colocar lá, e eu sei que também daí tem uma certa resistência de alguns agricultores, porque eles plantam até na beira da estrada, e daí eles vão precisar ceder mais 1,2 metro da propriedade, enfim. Nós não temos a tal da faixa de domínio, perfeito, né? Enfim, foi uma ideia maravilhosa, mas é uma ideia que me dá muita dor de cabeça, né? Porque até isso se concretizar, e pensando que o município também não tem recurso, né? Mas agora a gente está conseguindo, nós fizemos, a Dagmar me ajudou muito a fazer o projeto escrito do benefício dessa ciclovia para o turismo, e pensei que a gente poderia chegar lá na Itaipu sem o projeto, né, técnico, entendeu? E conseguir emplacar lá, mas não, precisa do projeto técnico.
Então, por sorte, isso também estava no plano de governo do prefeito, né? Senão eu não ia conseguir nunca, né? Mas a gente está trabalhando em cima disso, né? E só que assim, as coisas são demoradas, né? Apesar de eu querer objetividade, esse não é o projeto agora, no momento de pandemia, que foi prioridade, né? Então, a gente tem que dar um tempinho, mas eu quero aí desse ano que esse projeto esteja lá no Itaipu para a gente conseguir essa verba para o ano que vem, quem sabe? Mas veja bem, é difícil, eu sei que vereador, isso não é nem projeto de vereador, mas a vereador também tem que almejar uma obra, entendeu? Não, eu não vou executar, mas eu vou trabalhar para que ela aconteça. E daí eu imagino quanto bom será uma ciclovia que dá também para fazer a caminhada com toda a segurança, tem que ter aquela... separar bem o que é ciclovia, o que é pedestre, não, rolamento, não, faixa de veículos, né? Para não ter não invadir a área do outro e não ter acidentes, né? Mas enfim, eu estou trabalhando firme nisso, né? Só que daí vem as pessoas, ela prometeu, olha só, cadê, né? A ciclovia, mas gente, são só 6 meses, 7 meses agora né? Nós não podemos exigir que tudo aconteça a toque de caixa, não é assim, né? Mas vai acontecer, se Deus quiser, ou passo, como vocês dizem, tem que dar o primeiro passo para que aconteça, né? E se ninguém desse o primeiro passo, não aconteceria, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Muito bom. E tudo é baseado nisso, no tempo, né, gente? A continuidade do propósito, né? Isso, tem que dar um passo após o outro. Isso. Se nós estamos chegando no final da nossa prosa, são alguns minutos que passam voando, a gente não percebe, uma né? pena, verdade, tá muito bom. E a gente sempre faz uma pergunta para os nossos queridos convidados, quem inspira, fora do teu laço familiar, quem é que te inspira? Então, isso é uma pergunta bem difícil até para a gente responder, né? Porque nós somos, acho que, formados e feitos de várias inspirações, de várias pessoas que passam pela nossa vida, né? Ou que convivem com a gente. Mas, assim, tirando, como você disse, fora dos laços familiares, um filme que me emocionou muito foi o filme Invictus, né? Que retrata aí um fato da vida de Nelson Mandela, né? E quando ele diz também que ele é o capitão da vida dele, né? E sabe, ele tem uma frase muito legal no final que ele diz: eu sou o capitão da minha vida e eu, tipo assim, eu vou seguir, a minha vida depende daquilo que eu faço. Então, que ele contratou um time, né, de rugby, né, através do esporte, para juntar os negros e os brancos, a seleção sul-africana de rugby, né? Isso, a seleção sul-africana. Para quebrar essa questão do apartheid. Isso, né? Apartheid, exatamente. Então foi uma estratégia que ele usou que me assim me cativa. A forma como ele usou isso, né? Ele soube utilizar daquela liderança que ele tinha, mas ele precisava daquele time, né? Naquele esporte para aproximar as pessoas. E isso é uma grande ideia, uma grande lição, né? Para a humanidade, porque nós precisamos uns dos outros para nos fortalecermos, porque sozinhos ninguém chega a lugar nenhum, e não é na autoridade só, né? O Mandela ficou, eu não lembro quanto tempo, 20 e tantos anos que ele ficou preso, né? Por conta da segregação racial. Ele era um líder, né? E quando sai, ele se torna um político e se elege presidente. E aí a primeira coisa que ele faz é escolher o rugby deles como canal da projeção das ideias para quebrar essa segregação. Maravilhoso, o filme é muito bom. É muito bom. Indicado, Invictus. Invictus, maravilhoso, quem puder assista, porque é uma história que sensibiliza muito. Muito bem. Chegamos ao fim do nosso 13º episódio, Nelson. O que temos de insights para esse episódio? Olha, a Lucy trouxe estoicismo de volta à prosa, que ela usa a filosofia do estoicismo como maneira de se proteger das pessoas que querem eventualmente fazer o mal, seja na conversa, seja nas ações. E esse assunto a gente já debateu com
o Alexandre Baggio. Inclusive o Roberto Fernandes, o seu esposo, ele está escalado para uma próxima conversa aí, para esse tema aí também, Caminho de Compostela, né? Sim. Será convidado. E ela falou também da importância da mulher ocupar o espaço. A mulher não precisa ser convidada. Ela pode chegar e simplesmente sentar à mesa. E é isso que a gente tem que deixar como mensagem também. Muito bacana, assim. E sem deixar os seus valores, né? Você comentou que a mulher geralmente ela é muito fiel aos seus valores, né? Então, por isso até que ela se filtra um pouco da política que vem suja, mas ela precisa se ocupar. Então, essa fidelidade aos seus valores é bem bacana. E o que eu gostei também, a Lucy comentou a parte de ela ser muito direta e objetiva. Isso aí também é algo... Eu não sou assim, mas assim, felizmente nós temos a diversidade, né, para isso. Então, esse é o caminho. Bacana. Portanto, Lucy, deseja deixar seu último comentário para fecharmos essa conversa? Eu quero aproveitar, né, esse podcast para convidar as mulheres que venham, sim, sabe, se filiar ao partido político, aquele que tem a sua ideologia, e junto à política partidária, que é uma ferramenta para a gente chegar num cargo público, né, é importante a gente ocupar esse espaço. Tenho certeza que a nossa sociedade será muito melhor com mais mulheres, né, na liderança política. Mas eu digo uma coisa, nós nos complementamos, né? O lado feminino e o masculino, a gente não tem que viver só o feminino é bom, só o masculino é bom. Não, acho que a gente tem que nos complementar, e quanto mais mulheres, melhor o equilíbrio para tudo que a gente vive. Tenho certeza que teremos um mundo melhor com a nossa participação maior, também, certo? No equilíbrio. Agradeço vocês pela oportunidade e estou à disposição para quando precisar de uma nova conversa. A gente que agradece. Nelson, suas considerações finais, meu amigo? É sempre muito bom poder conversar com essas pessoas que são as resolvedoras, as que pegam e fazem acontecer. Parabéns, Lucy, obrigado. Você é uma pessoa que inspira muita gente, com certeza. Com certeza, me inspira também. É isso que vale, e nossos ouvintes também serão inspirados. Valeu, pessoal, então. Agradecemos novamente a audiência. Compartilhe com seus amigos, nos enviem seus feedbacks. A gente gosta de ouvir isso aí, comentários com vocês. Um grande abraço e nos vemos nos próximos episódios. Até logo, pessoal. Até logo, bye bye. Até mais.